sob a proteção de Deus, de Nossa Senhora Aparecida e em nome do povo trajanense, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento. Vamos proceder com a leitura e posterior deliberação sobre as atas dos dias 13 de março, 27 de março e 3 de abril. Ata da reunião ordinária da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento da Câmara Municipal de Trajano de Moraes, realizada aos 13 dias do mês de março de 2023, estando presentes os novos edis David da Silva Carvalho, Isaías Alves Nogueira e Isis Félix Bechara Fernandes. Assumiu a presidência da comissão o vereador David da Silva Carvalho, que após os procedimentos formais e verificação dos outros membros, declarou aberta a sessão. Ato contínuo, procedeu-se a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida aos 6 dias do mês de março de 2023, que restou aprovada por unanimidade. Em prosseguimento, foi pautado o projeto de lei 18/2022, de autoria do Poder Executivo, com a nomeação da nova vereadora Isis Bechara ao projeto. Após leitura na íntegra do projeto e suspensão para melhor análise e parecer, verificou-se a necessidade de se apreciar e observar os anexos da lei de áreas a ser alterada. Destaque, em conjunto, decidiu-se pela retirada do projeto em análise para a próxima sessão, conforme consta da gravação. Vereadora Isis, como vota com relação à ata do dia 13 de março de 2023? Favorável, presidente. Vereador Isaías? Favorável. Por unanimidade, declaro aprovada a ata da sessão do dia 13 de março de 2023. Ata da reunião ordinária da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento da Câmara Municipal de Trajano de Moraes, realizada aos 27 dias do mês de março de 2023, estando presentes os novos edis Isaías Alves Nogueira e Isis Félix Bechara Fernandes. Assumiu a presidência da comissão o vereador Isaías, em função da ausência do vereador David da Silva Carvalho. Então, após procedimentos formais e verificação de quórum, declarou aberta a sessão. Ato contínuo, deixou-se de deliberar sobre a ata da sessão anterior para análise em conjunto com todos os membros. Em prosseguimento, foi analisado o projeto de lei de número 6 de 2023 e dispõe sobre as alterações nas leis municipais 1165 de 2020 e 1168 de 2020 e dá outras providências. Após a designação de relatoria da vereadora Isis Bechara, bem como sua análise a respeito do projeto, a nobre relatora votou favorável, sendo acompanhada pelo presidente em exercício. Sendo assim, por maioria, votou-se favorável à tramitação do projeto de lei acima mencionado. Não havendo mais matérias em tramitação na sessão, o senhor presidente em exercício encaminhou o projeto número 6 de 2023, de autoria da mesa diretora, a ser apreciado pelo plenário, conforme consta da gravação. Vereadora Isis, como vota a respeito da ata do dia 27 de março de 2023? Favorável, presidente. Vereador Isaías? Favorável. Por unanimidade, votou-se favorável à ata do dia 27 de março de 2023. Ata da reunião ordinária da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento da Câmara Municipal de Trajano de Moraes, realizada aos 3 dias do mês de abril de 2023, estando presentes os novos edis David da Silva Carvalho e Isaías Alves Nogueira, ausente a vereadora Isis Félix Bechara Fernandes, que justificou sua falta, conforme informado na gravação. Assumiu a presidência da comissão o vereador David da Silva Carvalho, que após procedimentos formais e verificação de quórum, com a presença do vice-presidente Isaías Alves Nogueira, declarou aberta a sessão. Ato contínuo, deixou-se de deliberar sobre a ata da sessão anterior, também para análise em conjunto com todos os membros. Em prosseguimento, foi analisado o projeto de lei 8 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que retifica erro de digitação contido na lei 1295 de 2022.
Após a designação do vereador como relator, bem como sua análise a respeito do projeto, o nobre relator votou favorável, sendo acompanhado pelo presidente. Sendo assim, por maioria, votou-se favorável à tramitação do projeto de lei supracitado. Não havendo mais matérias em tramitação na sessão, o senhor presidente encaminhou o projeto 8 de 2023, de autoria do Poder Executivo, a ser apreciado pelo soberano plenário, conforme consta da gravação. Vereadora Isis, como vota? Favorável. Vereador Isaías? Favorável. Por unanimidade, votou-se favorável à ata da sessão do dia 3 de abril de 2023. Não havendo mais atas a serem deliberadas, passo, e em virtude da nomeação anterior do vereador Isaías, nomeio a vereadora Isis Bechara como relatora do projeto de lei 9 de 2023. A nobre vereadora para a leitura do projeto. Fica a critério de Vossa Excelência. Regulamento o uso e a aceitação de documentos eletrônicos e assinaturas eletrônicas do município de Trajano de Moraes. O prefeito do município de Trajano de Moraes, Rodrigo Freire Viana, faz saber que a Câmara Municipal, por seus representantes legais, aprovou e ele sanciona a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o uso e a aceitação de documentos eletrônicos e assinaturas eletrônicas do município de Trajano de Moraes no termo do artigo 5º da Lei Federal número 14.063, de 23 de setembro de 2020, sem excluir o uso e a aceitação de documentos e assinaturas físicos, quando for mais conveniente ao município. Parágrafo único. O chefe do Poder Executivo poderá, por decreto, estabelecer que determinadas espécies de documentos somente sejam aceitas, produzidas ou processadas em formato digital. Artigo 2º. Que desde que preencha os requisitos do artigo 4º da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, as assinaturas eletrônicas serão admitidas nos termos dessa lei, observado o uso segundo as classes simples, avançada e qualificada. Artigo 3º. Assinaturas eletrônicas simples são aquelas que decorrem da mera confirmação do interessado por sistemas informatizados através do acesso com usuário e senha pré-cadastrados. Inciso 1º. Com exceção do disposto no inciso 2º do artigo 4º desta lei, o corpo da mensagem em qualquer e-mail dirigido ao município é considerado documento com assinatura eletrônica simples associada à conta do remetente. Inciso 2º. As assinaturas eletrônicas simples só são admitidas para postular diligências ou execução de atos que possam ser praticados de ofício pelas autoridades municipais para solicitar informações de conhecimento público ou para comprovar cotações de preços em procedimentos licitatórios ou de compra direta. Artigo 4º. As assinaturas eletrônicas avançadas são aquelas certificadas e arquivadas por terceiro idôneo, contratado para este fim, com garantia de autenticidade, integridade e não repúdio, visando assegurar a inviolabilidade dos documentos assinados e a associação unívoca ao signatário com elevado nível de confiança. Inciso 1º. O terceiro, como condição para ser contratado, deverá garantir a conservação dos documentos eletrônicos assinados por pelo menos 5 anos a contar da data da assinatura, assim como o acesso a esses documentos pelo mesmo prazo através da rede mundial de computadores, mesmo depois do fim da vigência do contrato administrativo. Inciso 2º. O corpo de mensagem de e-mail oriundo de órgãos públicos brasileiros com extensão gov.br, jus.br, leg.br ou mp.br é considerado documento com assinatura eletrônica avançada desde que seja possível identificar o nome e a matrícula do remetente. Inciso 3º. As assinaturas eletrônicas avançadas são produzidas pelo município para a prática de atos oficiais não sujeitos a sigilo, podendo também registrar a assunção de obrigações do município com terceiros ou estabelecer normas gerais impostas à coletividade, tais como mensagens, projetos de lei, decretos, portarias, instruções, sanções, despachos, decisões, pareceres, atestados, ordens, memorandos, ofícios, editais, contratos administrativos, extratos e atos administrativos em geral.
Artigo 5º. As assinaturas eletrônicas qualificadas são as que utilizam de certificado digital encadeados ao Instituto de Chaves Públicas Brasileiro, ICP Brasil, nos termos do inciso 1º do artigo 10 da medida provisória número 2200/2 de 24 de agosto de 2001. Parágrafo único. As assinaturas eletrônicas qualificadas são admitidas para quaisquer espécie de documentos eletrônicos. Artigo 6º. Os documentos eletrônicos, assim como as assinaturas eletrônicas a eles associados, em princípio, só são admitidos processados em sua forma eletrônica. Inciso 1º. Inciso 1. O município só admitirá o processamento de documentos eletrônicos em sua forma eletrônica depois de possuir sistemas de informática capazes de realizar governança adequada das informações, assegurando a conservação e a inviolabilidade destes documentos por pelo menos 5 anos. Segundo, o município poderá, no entanto, admitir o processamento de documentos eletrônicos convertidos em documentos físicos com as mesmas fés originais, desde que observadas as demais regras dessa lei. Artigo 7º. Os documentos eletrônicos com assinatura eletrônica simples podem ser convertidos em documentos físicos por sua mera impressão, sendo tratados daí em diante como documentos físicos. Artigo 8º. Os documentos eletrônicos com assinatura eletrônica avançada podem ser convertidos em documentos físicos por sua impressão, desde que contenham elementos de autentificação pela rede mundial de computadores, ou seja, de tal forma que qualquer pessoa acessando o código-chave do endereço eletrônico específico incerto no próprio documento possa aferir sua autenticidade. Artigo 9º. Os documentos eletrônicos com assinatura eletrônica qualificada não podem ser convertidos ao meio físico, porém sua impressão equivale à cópia não autenticada. Artigo 10º. Caso o município adquira os sistemas eletrônicos de compras governamentais utilizados em larga escala por outros entes federativos aos critérios para aceitação de documentos e assinaturas eletrônicas estabelecidos nessa lei, especificamente para os processos administrativos dessa temática poderão ser alterados através de decreto para adequação a esses sistemas. Artigo 11º. O Poder Executivo poderá estabelecer normas complementares para a aplicação da presente lei. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Trajano de Moraes, Rodrigo Floriano, prefeito. Antes de deliberar sobre o projeto, eu vou também nomear já o vereador Isaías com relação ao projeto 12 de 2023. Quer fazer a leitura ou quer que eu faça? Pode fazer? Vereadora Isis, proceda com a leitura, fazendo favor, para o nome do vereador Isaías. Projeto de lei regulariza o nome da rua Feliciano Sodré no primeiro distrito do município de Trajano de Moraes. O prefeito de Trajano de Moraes faz saber que a Câmara Municipal de Trajano de Moraes, por seus representantes legais, aprova e ele sanciona a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Denomina-se Rua Feliciano Sodré a via pública sinuosa que tem início da Avenida Castelo Branco em frente à Praça Nilo Peçanha, coordenadas 2203 48 2S 4203 53 1W e termina no cruzamento da rua Doutor Limonde com a estrada Nova Trajano Vila Sampaio, coordenadas 2203 38 7S 4203 14 7W. Artigo 2º. Cópia desta lei deverá ser encaminhada à empresa Correios e Telégrafos, ETC, ao cartão local de registro geral de imóveis, às concessionárias de serviços públicos, água, telefonia e energia elétrica, aos bancos com agência instalada em Trajano de Moraes e demais instituições públicas e privadas que o Poder Executivo julgar conveniente. Artigo 3º. O Poder Executivo afixará placas indicativas do nome dessa rua no início, no fim e nos cruzamentos dela. Parágrafo único. Os proprietários de imóveis não poderão se opor à fixação de placa com o nome da rua em suas respectivas propriedades. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Trajano de Moraes, Rodrigo Floriano, prefeito. Eu vou pedir ao nobre Servento Água
Vou suspender a paralisação, vou suspender por 5 minutos para análise e, posteriormente, pareceres verbais. Declaro reaberta a presente sessão da comissão. Diante do consenso a respeito dos pareceres acerca do projeto de lei 9 de 2023 e do projeto 12 de 2023, neste último, projeto 12, inclusive com uma emenda, que farei a leitura aqui, emenda da comissão dos 3 vereadores, vamos prosseguir após a votação. No projeto 12 de 2023, restou a seguinte emenda, redação original. Artigo 1º, denomina-se Rua Vicente Sodré, via pública sinuosa que tem início na Avenida Castelo Branco, em frente à Praça Nilo Peçanha, coordenadas 22 graus, 03, 48.2S, 42 graus, 0353, 1W, e termina no cruzamento da Rua Doutor Limonge com a Estrada Nova Trajano Vila Sampaio, coordenadas 22 graus, 03, 38.7S, 42 graus, 03, 14.7W. Redação com a emenda. Artigo 1º, denomina-se Rua Feliciano Sodré, via pública sinuosa, que tem início na Delegacia de Polícia 1757-DP e termina no cruzamento da Rua Doutor Limonge com a Estrada Nova Trajano Vila Sampaio, coordenadas 22 graus, 03, 38, 7S, 42 graus, 03, 14.7W. Parágrafo único. Denomina-se Rua Maicon Lopes Foli, a via pública sinuosa que tem início na Avenida Castelo Branco, de frente à Praça Nilo Peçanha, até a Rua 157-DP. Emenda da comissão. Vereadores David, vereadora Isis e vereador Isaías. Vereadora Isis, como vota com relação ao projeto de lei 9 de 2023, 12 de 2023, com sua emenda? Favorável. Vereador Isaías, como vota? Favorável. Por unanimidade, votou-se favorável à tramitação dos projetos de número 9 de 2023, 12 de 2023, com a emenda denominando Rua Maicon Lopes Foli, a rua que se inicia na Praça Nilo Peçanha até a Rua 157-DP, restando da Rua 157-DP até a Estrada Nova Vila Sampaio, Rua Doutor Feliciano Sodré. Por unanimidade, votou-se favorável aos projetos. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, a vereadora Isis gostaria de fazer uso da palavra. Sem mais palavras, presidente. Vereador Isaías? Muito obrigado, presidente. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão.